Salve, salve, mentes ávidas por conhecimento. Estamos de volta aqui com o nosso curso técnico em Aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí, com a nossa componente Administração e Elaboração de Projetos em Aquicultura. Nós vamos iniciar agora uma fase bem mais prática, que é o tópico 03, onde nós iremos falar sobre planejamento na produção em tanques RID. Eu digo uma fase prática porque nós iremos trabalhar com situações problema. Então veja só, nós iremos trabalhar com situações tipo: você foi contratado aí para gerenciar uma fazenda de peixe em sistema de cultivo em tanque rede trifásico. O dono acabou de fechar um contrato com um frigorífico e se comprometeu a fornecer 27 toneladas de tilápia com 950 gramas, por exemplo, todo mês. E ele chega para você e pergunta: preciso de duas informações apenas. Primeiro, quantas gaiolas eu preciso comprar e quantos alevinos por mês eu vou precisar comprar para poder honrar com o meu compromisso. E aí eu pergunto: você pega o emprego? Acho que sim, né? Principalmente porque você vai assistir essa nossa aula agora, desse tópico, e vai entender como é que faz esse planejamento. Mas antes disso eu pergunto uma coisa para você. Muitos se confundem ao trabalhar com taxa. É, taxa, porcentagem, ó. Essa moça aqui. E eu pergunto: e você? Tem dificuldade com taxa? Será que você sabe trabalhar com taxa? Para a gente conseguir explorar o tópico 3, é preciso que vocês estejam bem afiados com o uso da taxa. Essa moça aqui que causa muita estranheza e alguns erros por simples descuido, ok? Então vamos a uma situação problema para a gente fazer o nivelamento com vocês, para a gente só então realmente adentrar no tópico 3 na parte mais prática. Vamos ver esse exemplo. Você foi contratado para gerenciar uma fazenda de camarão em sistema super intensivo que conta com fase de berçário e engorda, sistema bifásico. Em média, a sobrevivência da fase de berçário é de 80%. Para conseguir manter a produção desejada, é preciso que ao final do berçário seja disponibilizado para os viveiros de engorda 2 milhões de pós-larvas. Dessa forma, você foi solicitado a determinar quantas pós-larvas deverão ser compradas para o berçário, de modo até ao final desta fase, os 2 milhões de pós-larvas para serem estocados nos viveiros de engorda. E aí, quantas pós-larvas você vai comprar para a fase de berçário? Vamos fazer as contas? Vamos lá. Então, nós temos que ter o quê? Ao final, nós temos que ter 2 milhões de pós-larvas e a gente tem que ter em mente que existe uma mortalidade de 20%. Olha a taxa aqui. Então, como nós vamos proceder? Primeiro, vamos lembrar, quando a gente fala em taxa, porcentagem, o que significa 20%? 20% significa 20 partes de 100 partes. Tá? Então, quando a gente divide 20 por 100, corta esse zero com esse zero, nós vamos ter que, numericamente falando, 20% é igual a 0,2. 0,2 o que? 0,2 de qualquer coisa, tá certo? Então, como é que nós vamos calcular? 20% de 2 milhões, que é o que morre, né? A nossa mortalidade, vai ser o que? 0,2 vezes 2 milhões, ou seja, 20% de 2 milhões vai ser igual a 400 mil. Nesse caso aqui, 400 mil o quê? PLs que vão morrer durante o berçário. Então nós temos aqui, quanto eu quero? Ah, professor, eu quero 2 milhões. Mas vai morrer 400 mil. Então o que é que eu faço? Eu pego 2 milhões, adiciono 400 mil, que é o que vai morrer, e vou comprar 2 milhões e 400 mil pós-larvas. Muito fácil, professor. Não é não? É muito fácil mesmo. Vamos conferir se está certo. Então vamos lá. Eu vou comprar lá no laboratório 2 milhões e 400 mil pós-larvas. A minha mortalidade vai ser 20%. Então, quanto é a mortalidade? 0,2, que é 20% de 2 milhões e 400 mil. Não foi isso que eu comprei? Ok. Então vão morrer 480 mil pós-larva, do início da fase berçário até o final da fase berçário. Então, comprei aqui 2 milhões e 400 mil PLs. A mortalidade foi de 480 e ao final 920 mil pós-larva. Pera aí, professor. Mas eu precisava de quanto? 2 milhões de pós-larva. O que foi que aconteceu? Sumiu.
Sumiu 80 mil pós-lava. E aí? Caiu no meu bolso? Não tá. Onde foi parar essas 800 mil pós-lava? 80 mil pós-lava? 80 mil pós-lava é um tanto de dinheiro, viu, pessoal? E mais, não é só o dinheiro que você perdeu por não ter comprado a pós-lava. Ele vai prejudicar na sua produção. Você não vai conseguir a produção desejada. Onde foi que caiu o nosso erro aqui? Nosso erro, pessoal, nada mais é do que... professor, que vergonha. Achei que era muito fácil, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O erro está justamente aqui, ó. Na base de cálculo. Na nossa base de cálculo. O que foi que aconteceu? Não fique com vergonha, não. É bom que você erre comigo, em vez de errar onde? Lá na produção. Primeiro passo, pessoal, que nós vamos ter. Vamos resolver o exercício da maneira correta. Agora eu vou ensinar vocês a fazer da forma correta. Primeiro passo é saber onde incide a taxa. A taxa é a porcentagem. Então converse com ela. Pergunte. Vou fazer igual um professor meu que eu tinha no segundo grau, que me ensinou isso, eu não esqueci mais. Olhe para a taxa, namore com ela. Pergunte, minha filha, sobre quem você vai incidir? Essa taxa, ela vai incidir no início ou no final do cultivo? A mortalidade ela vai ocorrer só no final ou ela vem ocorrendo do início rumo ao final? Então, quando você descobrir sobre quem a taxa vai incidir, você vai descobrir que aquele é o seu 100%. Como assim, professor? Vamos lá. Nós temos duas populações. A população inicial, que é o que eu boto dentro do meu berçário. E a população final, que é o que eu tenho ali, menos o que morreu. Não é isso? Então, a população inicial é 100%. A população final é tudo que eu botei no viveiro, ou no berçário, menos tudo que morreu. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter que a nossa população inicial vai ser o 100%. E ao final do cultivo, eu preciso de quanto? 2 milhões de pós-lavas. É a minha população final. Como é que a gente faz? Multiplica em X. Regra de 3 simples, pessoal. Então nós vamos ter o quê? A população final é 2 milhões vezes 100, dividido por 80. Dessa forma, a minha população inicial vai ser quanto? 2 milhões e 500 mil. É essa quantidade de pós-lava que você vai comprar lá no laboratório. Tá certo? Vamos conferir se está certo igual ao outro? Aí você diz, vamos, professor. Vamos lá. Quantas pós-lavas nós vamos comprar? 2 milhões e 500 mil. Qual vai ser a mortalidade? 20%, como a gente já vem calculando. Dessa forma, nós vamos ter 0,2, que é quanto? 20% de 2 milhões e 500 mil. Então a mortalidade vai ser quanto? 500 mil pós-lavas. Então, as pós-lavas compradas serão quantas? Nós vamos ter comprados 2 milhões e 500 mil pós-lava. A mortalidade nada mais é do que 500 mil pós-lava. Quando eu faço essa subtração, vai restar quanto? 2 milhões. Nossa, professor, deu certo, é coincidência? Não, não é coincidência. É matemático o nome disso daí. E eu quero que vocês errem aqui comigo. Porque caso vocês cometam esse erro na produção, a possibilidade de vocês serem demitidos por causar um prejuízo no sistema de produção é grande. Então, é bom que vocês errem. E vou repetir, toda vez que eu jogar um exercício para vocês, vocês refaçam o exercício. Porque observando assim, pode ser que você ache fácil, mas na hora de fazer, pode ser que você erre. Tá certo? Então, não fiquem simplesmente prestando atenção à aula, assistindo a aula. Peguem esse mesmo exercício e tentem refazer sem observar as respostas. Então, feito esse nivelamento, pessoal, nós vamos comentar que é o seguinte, nós vamos precisar de alguns conceitos, tá certo? Que nós vamos precisar para a próxima aula, onde nós vamos ver o exercício especificamente de quem? De planejamento na produção de tanque rede. Onde nós vamos responder aquelas perguntas. Quantas gaiolas serão necessárias? Quantos alevinos por mês eu preciso comprar? Quanto tempo vai demorar cada uma das minhas fases de cultivo? Então, para isso, primeiro, eu preciso que vocês entendam que densidade de estocagem, sempre quando vocês observarem, ó, DE é igual a densidade de estocagem. Certo? Quando vocês observarem densidade de estocagem final,
a biomassa máxima desejada ao final do cultivo. E esses valores eu vou trazer para vocês. Então, quando eu colocar, por exemplo, densidade de estocagem final, eu posso expressar em quilos por metro cúbico, peixes por metro cúbico. Por exemplo, nós vamos trabalhar com 120 quilos por metro cúbico. Ou posso trabalhar com a densidade de estocagem final, modificando apenas quem? A minha unidade. Por exemplo, trabalhar com 250 peixes por metro cúbico. Ou se no caso eu tiver uma gaiola de 4 metros cúbicos, isso aqui vai gerar o quê? Uma densidade de estocagem final de 1000 peixes por gaiola. Certo? Todos esses são exemplos de densidade de estocagem. Eu só estou modificando quem? A minha unidade. Nós vamos trabalhar com crescimento médio. E o que vai ser o nosso crescimento médio? O nosso ganho de peso por unidade de tempo, ou seja, gramas por dia, gramas por semana. Então nós vamos precisar dessas informações. Outra coisa, para fins de projeto, nós iremos sempre considerar que um mês ele tem 30 dias. Tá certo? Então quando nós observarmos, por exemplo, que nós calculamos o número de dias igual a 60, isso quer dizer que nós temos o quê? 2 meses. Certo? Para fins de projeto, pessoal, nós também iremos fazer alguns arredondamentos. E sempre faremos os arredondamentos para cima. Então, na hora que você observar que a sua densidade de estocagem inicial deu 1.253,5 peixes, nós não vamos cortar o peixe pela metade, né? Isso vai ser 1.256 peixes. Quando nós formos calcular, por exemplo, o tanto de meses, eu não vou calcular 2,32 meses, eu vou colocar quanto? 2,4. Ah, professor, mas pela regra do arredondamento aqui, era para ficar 2,3. Não, por margem de segurança, sempre nós vamos pegar a última casa decimal e arredondar para cima. Então, 3,78 é 3,8. 8,12, né? Aqui era para ser 8,1, mas nós iremos trabalhar com 8,2. E durante o exercício eu vou mostrando para vocês qual o nível, quantas casas decimais eu vou precisar em cada uma daquelas respostas que nós vamos gerar. Tá certo? Uma outra informação interessante é que nós vamos trabalhar em sistema trifásico. E as fases são engorda, recria e alevinagem. Então esse vai ser o caminho que nós faremos para o planejamento. Nós iremos sair da engorda e retroceder até chegar à quantidade de alevinos que eu vou precisar comprar por mês. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos partir da definição de uma biomassa desejada. Por exemplo, 30 toneladas por mês. A partir dessa biomassa desejada, nós vamos descobrir quantos peixes nós vamos ter, e isso é importante. Cada fase tem a sua nomenclatura. Tá? Quando nós vamos na fase de alevinagem, o primeiro animalzinho pequeno de 1 grama é o alevino. Ele vai migrar para alevinão. O alevinão ele vai migrar para juvenil. E o juvenil vai migrar para peixe. E detalhe, pessoal, sempre, todos os números eles têm que ter sua devida unidade. Então nós vamos falar, por exemplo, em densidade de estocagem final igual a 120 quilos de peixe por metro cúbico. Em outros momentos nós vamos conversar sobre densidade de estocagem final de 300 juvenis por metro cúbico. E essa unidade é importante porque facilita, como nós vamos fazer muitas contas, é um exercício de 17 passos. Quando você utiliza a unidade, você tem em mente com o que você está trabalhando, tá certo? Está parecendo um pouco teórico demais, mas vocês vão ver que na prática isso é muito bem aplicado. E por último, sempre quando vocês verem PI, peso médio inicial, PF, né? A gente coloca um tracinho em cima, ó, peso médio inicial e peso médio final, certo? Calma, que a gente vai ver isso com muita calma quando a gente for executar o nosso exercício. Por hora eu só queria que vocês tivessem aquele contato com o lance da porcentagem, que entendessem que se a gente erra a nossa base de cálculo, os cálculos todos vão estar errados. E nós iremos usar muita porcentagem
nessas transições de fases, tá certo? Então até a próxima aula, onde nós iremos continuar explorando aí o tópico 3, no planejamento na produção em tanque e rede, e onde nós iremos fazer o primeiro exercício prático, tá certo, de uma situação problema, tá bom? Aguarda aí, tenha um pouquinho de paciência que já já nós teremos mais uma aulinha para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!